Shazukara! The Silence é o mais novo filme de terror da Netflix que nasceu do algoritmo maluco da empresa, que diz: bom, o público gostou de Caixa de Pássaros, o mundo sombrio de Sabrina tá dando certo, vamos juntar os dois num liquidificador e ver o que sai. Mas antes da gente falar dessa mistura sem spoilers, vou pedir pra você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. The Silence mostra uma família sobrevivendo em um cenário pós-apocalíptico, onde existem monstros que devoram qualquer coisa que faça barulho. Mas por sorte, a Ellie, interpretada pela Kiernan Shipka, sofreu um acidente e perdeu a sua audição, e com isso a família teve que se adaptar a ter uma pessoa surda convivendo em casa e convenientemente estão preparadas para esse novo cenário apocalíptico. É uma premissa muito parecida com o que a gente tem em Um Lugar Silencioso, mas esse filme é baseado num livro escrito por Tim Lebon em 2015 e está em produção desde 2017, mas devido a alguns atrasos só chegou ao catálogo da Netflix agora. É muito difícil a gente não fazer essa comparação entre O Lugar Silencioso, Caixa de Pássaros e The Silence, mas eu vou tentar me ater somente aos fatos de The Silence e explicar o meu ponto de vista do filme a partir disso. E desde o começo eu quero deixar claro que essa é a minha opinião pessoal. Toda crítica é pessoal, afinal de contas os gostos de cada um são embasados no que a gente consumiu durante toda a vida, no modo como a gente digeriu esses conteúdos, e assim toda crítica também passa a ser um ponto de vista. É algo muito pessoal. Então por isso eu quero deixar claro aqui o que eu achei do filme, mas eu não quero que isso influencie ou mude a sua opinião. É apenas o que eu acho. Eu realmente acredito que as pessoas não devam ser influenciadas pelos críticos e devem tirar as suas próprias conclusões. Então vamos lá. Além da Kiernan Shipka, que realmente tá mandando muito bem lá no mundo sombrio de Sabrina, e eu acho que se destaca nesse filme também, a gente tem o Stanley Tucci. Só que aqui eu sinto que os dois, por mais que sejam os atores que carregam o filme nas costas, ficaram muito subaproveitados. Em nenhum momento o roteiro dá uma cena pra eles brilharem, dá um momento de destaque. Então as atuações são muito comedidas, sem contar que a Kiernan Shipka tá interpretando uma garota surda, mas em nenhum momento a gente consegue sentir essa dificuldade que ela tem por conta da surdez. No começo do filme é até explicado que ela se adaptou muito facilmente a essa nova realidade, que todo mundo ficou muito surpreso com o modo como ela se adaptou, mas se essa situação é colocada no filme como um diferencial, como, essa garota é surda e por causa disso as pessoas em volta dela se adaptaram para essa nova realidade e por causa disso elas conseguem se sair melhor nesse novo cenário pós-apocalíptico. Se essa é a desculpa que o roteiro tá apresentando pra gente, a gente espera que isso seja explorado melhor. E simplesmente é dito, essa garota é surda, mas ela se comunica normalmente com as outras pessoas, ela fala sem nenhuma dificuldade, ela tem uma leitura labial impressionante, mesmo se ela tá falando por videoconferência, mesmo se ela tá vendo uma pessoa a 500 metros de distância, então em nenhum momento você sente que isso é uma dificuldade pra ela ou que esse é um artifício que torna a convivência da família mais fácil nessa nova realidade. Você simplesmente esquece desse fato. E esse não é o único fato que é esquecido no filme, não só pela gente, mas até mesmo pelos roteiristas. Em diversos momentos você tem coisas sendo apresentadas no filme que você fala, eu tenho que prestar atenção nesse detalhe do filme. Eles estão frisando muito isso aqui com certeza vai ser importante. E depois o filme esquece que apresentou isso simplesmente não é trazido de volta. Isso acontece com situações, isso acontece com personagens, isso acontece com objetos, enfim, em diversos momentos você tem a impressão que o filme tá querendo te levar pra uma direção e depois o filme simplesmente volta por outro caminho e aquela coisa que começou a se desenvolver, que você acreditava que ia ser muito importante, simplesmente é esquecida. Parece que é construída de uma maneira pra ser um anticlímax proposital, em que o espectador é propositalmente enganado. Só que eu acho que foi um erro errado do conceito que a gente chama de arma de Chekhov. A arma de Chekhov é um conceito criado pelo dramaturgo russo Anton Chekhov que diz: se você apresenta uma arma pendurada na parede no primeiro ato, essa arma tem que ser disparada no segundo ou no terceiro ato, senão você nem teria que ter perdido tempo explicando que tinha uma arma na parede. E eu sinto que esse filme faz isso várias vezes, e em nenhum momento a arma é disparada. E é claro que a gente tem que entender que a arma é um sentido figurado, ou seja, são as situações que são apresentadas e são construídas de maneira a gente acreditar que ela é importante e no final não era nada. Então algumas tramas que são construídas dentro do filme, alguns personagens apresentados, algumas situações simplesmente são descartáveis. Enquanto outras que simplesmente passam pelos olhos dos personagens, a gente fica olhando e fala:
cara, tá aí a solução do filme. Faz isso de novo. E o filme acaba aqui, não tem mais por que vocês se preocuparem com toda essa situação se vocês têm a solução dela nas mãos e vocês não usam. Então em diversos momentos do filme você se sente decepcionado. Mas isso não quer dizer que o filme é de todo ruim. Como eu falei, a Kiernan Shipka e o Stanley Tucci têm bons momentos dentro do filme. Eles são responsáveis por cenas realmente agoniantes, por cenas bem sentimentais, por cenas que talvez tenham mais impacto do que qualquer outra cena de Bird Box ou até mesmo de Um Lugar Silencioso. A gente tem momentos que são construídos no filme que você fica com o coração na mão e a gente consegue se importar com os personagens. Alguns personagens simplesmente são colocados ali e quando você começa a gostar deles, eles param de ser desenvolvidos. Você não entende muito bem qual é a construção daquele personagem, você não entende muito bem o que aquela situação que foi mostrada pra gente queria dizer daquele personagem. Então ele é um filme muito confuso. O diretor de The Silence é o John R. Leonetti, que também foi o diretor do primeiro Annabelle. E aqui ele fez basicamente um feijão com arroz. Ele não usou nenhuma técnica inovadora de direção, ele não optou por esconder os monstros ou por utilizar determinado efeito especial, que foram coisas que O Lugar Silencioso e Bird Box usaram, e que eu acho que funcionou muito bem pra cada um deles, porque o design dos monstros de Um Lugar Silencioso era muito aterrorizante, e o fato da gente nunca ver os monstros de Bird Box faz com que a gente fique naquela tensão Lovecraftiana, da gente ter medo do desconhecido, de começar a criar uma insanidade em volta da gente não saber o que tá acontecendo. Agora aqui nesse filme eles mostraram os monstros, e eles não têm um design amedrontador, eles não têm um design que vai figurar entre os monstros mais icônicos dos filmes de terror, e você também consegue sentir que os efeitos especiais deram uma escorregada. Algumas coisas dos monstros são bem legais. O fato deles terem se desenvolvido em um ambiente isolado, que fizesse com que eles desenvolvessem ainda mais audição, que eles se tornassem uma espécie de morcego, dinossauro, mutante, sedentos por sangue, o comportamento de rebanho que eles têm, os movimentos que eles fazem quando eles abrem as asas e concentram as ondas sonoras para as estruturas que eles captam o som. Essas coisas são muito bacanas, mas no geral não é um monstro memorável. É um monstro que você olha assim logo de cara e fala, não é possível que isso conseguiria sobreviver tanto tempo assim. O fato deles se guiarem pelo som, você imagina que eles teriam muito mais situações em que eles se colocariam em perigo do que propriamente dito seriam um risco. E como eu falei no filme, são apresentadas situações em que você olha e fala, tá aí cara, você já conseguiu encontrar uma solução, usa ela. Então é um roteiro que tem algumas conveniências, é um roteiro que tem algumas falhas, tem alguns furos, e que eu sinto que tentou colocar muita informação e não conseguiu desenvolver muito bem ela. Eu não li o livro que deu origem ao filme, então eu imagino que esses elementos tenham sido melhor desenvolvidos no livro. Aqui a gente tem um filme de 1h30. Não dá pra você trabalhar tanto o conceito assim em 1h30. Então eu acho que eles poderiam ter deixado alguns plots de fora, alguns personagens de fora. A gente tem um desenvolvimento de uma seita que vai do nada pra lugar nenhum. Inclusive personagens que são apresentados nesse contexto e simplesmente somem. Aquela história que sempre existe em filme pós-apocalíptico de que, existe um lugar lá, em que os monstros não chegam, em que a civilização consegue se desenvolver normalmente. Vamos lá, é basicamente a busca por Eldorado. Situações assim que são apresentadas no filme, você acha que vai ter importância e mais uma vez não são tão bem desenvolvidas. Existe um final que meio que dá possibilidades para uma continuação, mas eu não sei até que ponto isso foi construído de uma maneira em que, beleza, agora eu quero ver a continuação, ou simplesmente chegou e a gente fica, mas peraí, esse filme não funcionou nem sozinho, agora então preciso ver o segundo pra terminar de entender o que foi construído aqui no primeiro? Então eu não sei se na verdade esse final em aberto constrói uma relação de dependência de você assistir um segundo filme que talvez nem aconteça pra que toda a história faça sentido. E aí, com tudo isso que eu tô falando, você vai dizer, então você tá falando, tem esse filme na Netflix, não assista. Não, não é nada disso. Eu acho que vale a pena ser conferido. Sim, é um entretenimento rápido, é um entretenimento fácil. Se você quer um filminho de terror em que você não vá pensar muito, The Silence é uma boa pedida. Eu consigo comparar ele quase com aqueles filmes de monstros ou de animais que atacam desenfreadamente, como são filmes de crocodilos, de tubarão, piranha, sabe? A franquia Piranhas é um bom exemplo do que dá pra gente comparar esse filme. É claro que Piranhas leva muito mais pro lado da galhofa, leva muito mais pro lado de não se levar a sério, enquanto esse filme talvez tenha pecado justamente por se levar a sério demais, enquanto tem umas situações que parecem absurdas e que a gente não consegue acreditar. Ok, que a gente tá dentro de uma realidade em que existem monstros que se desenvolveram dentro de uma caverna e, aliás, o que eles ficaram comendo esse tempo todo que eles estavam isolados, ninguém sabe, né? E eles passam a aterrorizar a Terra e tal, tudo é muito fantasioso. O filme tenta estabelecer
algumas regras, mas eu acho que ele não conseguiu muito bem definir que caminho ele queria seguir. Mas ainda assim, é um filme divertido, é um filme que tem algumas situações interessantes, tem algumas cenas angustiantes, tem alguns personagens muito legais, e se você gostou do Mundo Sombrio de Sabrina e quer ver mais uma produção com a Kiernan Shipka, tá aí mais uma alternativa. Mas então comenta aí embaixo o que você achou do filme, se você gostou, quais foram os pontos que te agradaram, e se você não gostou, o que você não gostou do filme e eu não comentei aqui nesse vídeo. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis lá nas nossas redes sociais e me segue lá também. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Toda crítica é um... Ai, caralho, pessoal. Ponto de vista já é pessoal, né? Atuação, aqui, ó. Outra atuação. Beleza, depois eu mostro. Pelo amor de Deus, não faz barulho, desgraçado. O que quer dizer? Mas, por sorte... Eu nem sei por que eu tava falando palavras.